Nos capítulos de antecipação que nós estudamos a respeito de célula, eu vou deixar para focar muito esse conteúdo quando nós retornarmos, fazer uma revisão com ele, ao laboratório da escola. Existe um monte de células lá que foram produzidas pelos próprios estudantes. O ano passado foi um trabalho de laboratório. Estão bem feitas, né? Todas as partes das organelas bem explicadas e descritas. E também os mapas existentes sobre esse funcionamento. Então, nesse capítulo 5, a gente fez uma leitura de antecipação sobre a membrana plasmática. Ela é uma parte protetora da célula que faz a transição entre o núcleo interno e o núcleo externo. Observe bem na capinha do seu caderno que existe, está vendo aqui brilhosa? Uma parte laminada, é uma camada de proteção, porque na parte interna, se cair água aqui, vai molhar, mas nessa parte aqui, não. Ela vai descer a água e não vai danificar o papel. Isso aqui é uma membrana de proteção do caderno. Na célula não é diferente. A membrana plasmática, ela é uma camada de proteção e faz ligação entre a parte externa e a parte interna dessa célula. Ela é formada de proteína, né? E ela também tem uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, são nutrientes existentes nessa pequena camada de proteção e importante para a nutrição da célula. No conteúdo que se seguiu, você descreveu as características a respeito dessa parte da célula, que é a parte externa dela. Aí você, no capítulo 6, se depara com o citoplasma e as organelas, né, existentes nessa parte do citoplasma. Dentre essas organelas, a gente destaca, né, os centríolos, as mitocôndrias, né, aí os retículo endoplasmático liso e rugoso, né, aí você já analisa os nucleolos, que é uma parte também já do núcleo, já existente nela, o próprio núcleo, que é a outra parte da célula. Quando você fizer essa análise, que a célula é um mundo vasto, apesar de ser microscopicamente, a grande maioria é impossível, né, de ser observada a olho nu e só com auxílio de microscópios, que vocês viram a evolução da história dos microscópios, cada uma parte dessa tem uma função na célula. Elas não estão aí por estar. Elas funcionam como se fossem uma fábrica. Como se fosse uma fábrica. E essa particularidade é existente para o bom funcionamento da vida. Então, a célula, segundo a teoria celular, ela é responsável pela formulação da vida. Todo ser vivo é constituído de célula e ela tem as suas partes, as suas organelas. A gente tem os retículos endoplasmáticos liso, a gente tem os retículos endoplasmáticos granulosos, ou seja, cada um com características específicas. E quando você analisa esses retículos, você observa o complexo Golgiense, né, que ele tem uma função. Lembrando, toda vez que você for fazer a leitura, você vai analisar qual a função deles na célula. Você tem os lisossomos, né, que são estruturas arredondadas. Lá está feita, né, nas células que foram produzidas pelos meninos, cada uma estrutura dessa. E cada função específica. Aí você também tem particularidades de conteúdos, substâncias químicas existentes nelas, como as proteínas. Aí você analisa que as cianobactérias e as bactérias também elas têm uma formação de célula. Nessa parte da leitura você vai analisar, né, as mitocôndrias, né? Qual a função delas nas células? Assim, sucessivamente, você vai observar os ribossomos, né, os centríolos e o cloroplasto, por exemplo. Você já, na sua pesquisa, já diferenciou que a célula animal ela tem algumas diferenças com relação à célula vegetal. Essa diferença ela está contida no cloroplasto. Por exemplo, se a gente tivesse isso, a gente estava feito o incrível Hulk verde, né? E qual a função do cloroplasto na célula vegetal? Ele pratica a fotossíntese.
é um processo interessante, porque a célula vegetal, ela tem essas diferenças. Com relação à outra parte da célula, é o vacuolo, né? Ele também é existente na célula vegetal. Então, ao fazer essa leitura sobre essa particularidade da célula, aí a gente, ao terminar o exercício relacionado a essas organelas, na próxima aula a gente vai focar no núcleo interno da célula, é onde contém o DNA. E vamos fazer uma breve explanação, como eu sempre faço lá no quadro, para explicar essa parte importante, com as transmissões de caracteres. Então, você foca nesse capítulo 6, faz a leitura das organelas dessas partes da célula e analisando a função de cada uma, tá certo? Para responder o exercício.